No episódio de hoje, recebemos um convidado que é uma verdadeira referência no setor de esquadrias e vidros de alto padrão. Odair Wilson Lenku, CEO e diretor comercial da Casa com Vidro, uma das principais marcas do segmento em Santa Catarina. Com uma trajetória marcada pela coragem e visão empreendedora, Odair começou sua carreira como marceneiro, trabalhando com o pai. Foi ali que despertou sua paixão pelo vidro, arriscou-se a montar o seu primeiro box e, ao perceber sua habilidade, fundou a Cristal Vidros, dando início a uma jornada inspiradora. Anos depois, liderou aquisições estratégicas, consolidando a Casa com Vidro como sinônimo de excelência e inovação. Ao lado de sua esposa, Sandra, transformou uma pequena vidraçaria em uma empresa sólida e reconhecida. Durante o bate-papo, Odair compartilhou sua visão sobre o setor, a importância da inovação, além de reflexões valiosas sobre sucessão familiar e os desafios e aprendizados de empreender ao lado da família. Se você busca inspiração para empreender ou quer entender mais sobre o mercado de esquadrias, essa conversa é para você. Odair, deixa eu te fazer uma pergunta. O que te passou na cabeça? O que te fez começar a empreender? A gente sabe que já faz um tempo, né? A gente sabe que empreender não é algo fácil no Brasil. O que te levou? Pô, quero fazer um CNPJ, quero abrir um negócio, quero virar patrão. Hoje está famoso esse nome empreender, né? O que passou na tua ideia quando você pensou assim, pô, vou começar um negócio? Pois é, isso aconteceu já 23 anos atrás, né? Na época eu trabalhava com o pai, então a gente sempre fui marceneiro junto com ele, desde pequeno. Até hoje eu não tenho carteira de trabalho ainda, né? Depois de... Tu era marceneiro? Trabalhava com móveis, sim. Ah, Então bacana. fabricava móveis, daí depois acabou influência de final de semana, da namorada que eu escolhi, também o pessoal era do vidro e tal. E o pai também, a gente sempre teve uma relação, eu não sei se o móveis era uma coisa que eu queria pro resto da vida, onde começou não, vamos falar de vidro, daí o pai começou a fazer uma reforma lá no banheiro. Eu fui lá, comprei 2 vidros lá e um kit de box, fui lá, já tinha um pouco de experiência em medida e tal, montei na casa da mãe, assim, pô, o produto não é tão difícil, né? Daí um pouco falando com um e outro, fui lá, falei com mais um amigo, vendi mais 8 boxes para ele, eu trouxe, pô, pá, eu compro por tanto, vendo por tanto, já tenho uma noção, não é tão ruim, e começou a brincadeira, né? Então, na época, eu fiquei um bom tempo ainda trabalhando com o pai e montando e trabalhando paralelo, né? E a minha esposa também, ela cuidava de um financeiro de uma empresa de carro famosa na região aí. Então, daqui a um pouco de financeiro, essa parte administrativa nunca foi muito a minha praia, né? Mas essa parte de metido, de desenvolver produto, eu sempre gostei muito. E depois chegou num certo momento, nós dois acabamos saindo cada um do seu negócio e montando, na época era Cristal Vidros ainda. Cristal Ano Vidros. passado. Se eu entendi bem, você mudou de cortar lâmina de madeira, que chama chapa, né? Na Chapa época ele era o compensado. compensado, Não tinha MDF. isso. Não tinha no MDF. Você mudou de cortar a lâmina de compensado ou chapa É para isso aí. cortar vidro. Mas cortar vidro não corta o vidro, né? O vidro No início a gente cortava pouco vidro, né? Já comprava o Sim. material sempre pronto, né? E hoje, claro, esse tempo mudou tanto. Antes a gente era só o comercial, a gente só mandava e pegava a coisa pronta, né? Hoje não, a gente corta, chapa, lapida, fura, tudo lá na empresa. No começo era mais vendia e instalava. No começo era bem isso aí, era só o comercial e, tipo, era uma empresa com muitos funcionários, né? Era eu e a minha esposa. Eu cuidava do comercial, cuidava do orçamento, cuidava da instalação, minha esposa cuidava do administrativo, era bate-bola entre dois e foi indo, né? E graças a Deus, 23 anos agora, estamos com 94 colaboradores, mudou um pouco já o cenário. Mudou bastante, né? E o interessante, né, Odair, é que quando a gente lembra lá no começo, né? Porque às vezes a Casa é Sua é um programa, um podcast sobre empreendedorismo, né? Às vezes as pessoas, elas ficam esperando o momento ideal para começar o negócio. Pelo que eu entendi, você não esperou muito o momento ideal, né? Na verdade, o que acontece? Hoje todo mundo que vai empreender, às vezes tem só noção, até no ramo do vidro, né? Tem gente que às vezes, vou comprar um vidro por 10, vou vender por 20, imagina que esse 10 é lucro, né? Então isso é uma coisa assim, se eu pudesse dar um toque assim para qualquer pessoa que vai empreender em qualquer determinado ramo, estuda bastante isso antes. Até estuda comércio, estuda tudo, porque às vezes esse número é meio... Às vezes, tipo, no nosso ramo, no passado, tem pessoas que com uma serrinha de serra-ferro e uma furadeira e uma chave de fenda achavam que já tinha uma vidraçaria, né? Então a história, na verdade, não é bem assim, né? Então estudar bem isso, mas assim, tem que ter coragem, né? Não é pouco. E assim, claro, para a gente chegar aonde chegou hoje, não é todos os... Não se passa pelos melhores caminhos, né? Então assim, sofre-se bastante, trabalha, às vezes não tem final de semana, na época
quando o filho nascia, às vezes não tinha nem dando tempo para dar atenção, né? Mas foram momentos da empresa para poder chegar até onde estamos hoje, né? E uma outra coisa que é interessante, né, para quem começa do zero, né, como é a sua história e o caso seu e da sua esposa, como que é o nome dela? Sandra, Seu e da Sandra, né? essa é a minha. Porque o financeiro, com certeza, ele tem uma importância relevante no negócio, né? E você teve o privilégio de já ter alguém que já tinha essa gestão, né? Eu imagino que trabalhando no mundo de carros, já provavelmente tinha uma gestão financeira profissional, com certeza, né? Com certeza, assim, hoje posso garantir que hoje a Casa com Vidro tá onde está hoje. Claro, o alicerce principal é a minha esposa Sandra, tipo, ela sempre foi muito organizada, sempre fez uma gestão muito séria da empresa, muito essa parte de lidar com colaboradores, isso ela adora. Então, assim, ela para essas coisas do RH, ela é muito melhor do que eu gosto da parte comercial, né? Então, assim, a parte de desenvolver produto, a parte de vender, atender cliente, eu adoro isso aí, mas toda essa parte hoje que é muito importante em qualquer empresa, né? Então isso eu sempre tive uma base muito forte e por isso que o negócio acaba se... E nos momentos, a gente sabe uma empresa, né, você acabou de falar que começaram em 2, são mais de 90 hoje, a empresa ela vai crescendo, ela vai, às vezes as pessoas pensam que quando as empresas vão crescendo tudo vai ficando mais fácil, né? Ela vai tendo novos desafios e novas responsabilidades, né, e uma nova pressão, né? Como é que você enxerga, assim, o processo de crescimento, a dor? Cara, assim, ó, no início é bem complicado, né? Porque, como é que eu posso explicar? Principalmente, tipo, até a relação, né? Que eu acho que até a relação família hoje, que tipo assim, trabalhar marido e mulher já é uma coisa que a gente tem que estar psicologicamente muito preparado, principalmente que eu cuidava do comercial e ela cuidava do administrativo. Ou seja, as 2 áreas que É. historicamente têm conflitos, né, comercial que dá desconto, financeiro É, também bem que isso deu aí. desconto. Então hoje eu estava lá na ponta com o cliente, putz, ô daí, pô, faz pra mim X vezes, ô daí, faz, te dou X de entrada agora e X na hora que te entregar, putz. A gente tá na frente com o cliente, tem uma situação, mas daí na hora que chega na empresa, não, marido, mas não é bem assim, vamos fazer de tal forma, putz, até que se estabilizou isso, assim, graças a Deus a gente, depois de um tempo, hoje a gente tem isso muito claro, assim, na minha parte a gente se conversa e na parte dela a gente se conversa, mas cada um toca as suas rédeas nessa parte, cada um com o Com seu as cenário, né, com as suas regras. para poder, é isso aí, tá sempre alinhado, né, mas E você falou que você gosta bastante de produto, né, de criar, porque na verdade você começou criando, né, porque você, se eu entendi bem, você falou que você ficou curioso, foi lá, pô, precisa montar um box para o banheiro, comprou o vidro e foi lá e instalou, né. Como é que você enxerga a importância da inovação, de sempre estar criando novos produtos no mercado? é assim, a minha visão como empreendedor, eu sempre quis sair bem fora da curva, assim. Se todo mundo está vendendo o branco, eu já estou estudando o que que é uma tendência que tem no mercado lá fora, porque a gente entende que hoje qualquer empresário de qualquer ramo, se a gente ficar querendo vender o que todo mundo vende, tu acaba muitas vezes sendo só a última linha do orçamento. Tu não, é difícil hoje atender bem, atender no horário, atender nisso, putz, já não é mais muito diferencial. Tu tens que Sim. estar, além disso tudo hoje que já é básico, tu tem que estar sempre, pô, o cliente às vezes é um advogado, às vezes é um médico, às vezes até o próprio escritório de arquitetura, ele precisa de uma pessoa, de um apoio forte para dizer, pô, ô fulano, o que que tem de tendência aí, o que que tu me ajuda a desenvolver esse projeto? E assim, a Casa com Vidro sempre foi uma empresa também que, no ramo de arquitetura principalmente, a gente foi muito, até hoje nós somos muito consultados, tipo assim, ô daí, vem cá, eu quero desenvolver isso aqui, uma porta com tantas folhas, tal altura, tal largura, ou que abre assim, assado, é possível fazer? Então isso até é prazeroso a gente saber que hoje, tipo assim, produtos diferenciados na cabeça do profissional sempre vem, opa, não, Casa com Vidro. Quero fazer porta de 6 metros, 7 metros de altura, então assim, sempre eles estão procurando a gente, né? E esse foi sempre o meu caminho, assim, sempre sair um pouco fora da curva, né? Para ter a inovação e ter um produto melhor, né. Com certeza. Porque provavelmente ter um produto diferenciado te proporciona, não entrar tão na guerra de preços, né. É porque hoje, assim, ó, para a gente ter uma empresa sólida no mercado hoje, que a gente possa valorizar muito os nossos colaboradores, pagar um bom salário, Claro. tanto na parte comercial quanto produção, esse custo hoje não é baixo. Então, assim, eu não consigo hoje atender um
um produto lá na ponta que qualquer um sem uma estrutura, não é nem falando mal ou bem, mas o cara Claro. não tem muito custo hoje. Então a gente não consegue competir com isso. Então por isso que sempre a gente foi atrás de uma inovação e tal, sempre um cuidado que a gente sempre teve desde o início da empresa também, questão de normas, questão de segurança, questão a saúde e a segurança do cliente sempre em primeiro lugar. Tipo, eu nunca vou colocar. Tem muito pessoal, vamos supor, falando em guarda-corpo. Não, vamos colocar só um vidro 10 milímetros temperado. A gente nunca foi por esse caminho, não. Eu perco hoje, deixo de fazer muitos fechamentos hoje. Mas não, vamos pela norma, vamos fazer laminado, 8+8, 10+10, dependendo do cenário. E isso muitas vezes já é um querendo sair fora da curva, né? Então, isso foi sempre o nosso caminho, né? E se você fosse fazer uma análise, vamos tentar voltar aqui uns 10, 20 anos, quando você está começando e hoje, você percebe que a tua mentalidade ela mudou ou lá desde o início, por mais que era um produto bem mais simples, obviamente, Claro. né? Hoje a Casa com Vidro, se você não conhece, a gente vai deixar aqui o contato da Casa com Vidro e do Odair. Eles são especialistas em PVC, A fabricação de esquadrias de de PVC, PVC, alumínio, guarda-corpo, alumínio, tanto para obra residencial ou vertical de alto padrão. Isso. Eu pedi a ajuda dele, porque como eu não sou especialista, eu não gosto de cometer erros, e aqui a gente eu não trago muitas colas, né. E se você é especialista, traz esse tipo de produto, você acabou de nos falar que você procura sempre dar um passo à frente, Sim. buscar a tendência, a inovação e respeitar as normas, a segurança, né. Lá, quando você começou, você já tinha uma visão clara? "Pô, eu quero fazer um box de banheiro", que eu imagino que é um produto mais simples de fazer, do que um envidraçamento de um prédio todo, como eu vi no site de vocês que vocês fazem. Obviamente, é muito mais difícil fazer um prédio inteiro. Você já tinha essa percepção? "Olha, eu quero o meu caminho é entregar o melhor box", ou você pensava: "Eu quero vender o maior número de box possível"? Você talvez não consiga nem lembrar, né, vou ter que te fazer lá Não, mas buscar. a cuca tá boa ainda. Isso é Éder, ótimo. assim, ó, a Casa com Vidro sempre foi muito preocupada em dar um passo de cada vez. Então, assim, tá trilhando um caminho muito sólido, assim. Eu sempre quis botar a cabeça no travesseiro e eu tá dormindo descansado, não preocupando que, cara, aquele vidro que eu coloquei lá, se desparafusar ou se cair na cabeça de alguém, pode ser até fatal. Então, assim, isso desde a época de um simples box, um kit o mais tradicional possível, sempre a gente teve muito esse cuidado, assim. Então, eu nunca tive na visão da empresa de, vou fazer desse jeito que eu quero vender 200 materiais desse por mês. Eu sempre me preocupei, opa, se eu conseguir vender 20 ou 30, bem feito, bem instalado, bem orientado. Então esse desde o ano passado, desde a época que a gente vendia uma simples prateleirinha no banheiro para colocar o shampoo lá, um item Claro, bem simples. claro. Mas assim, sempre foi um cuidado nosso, eu nunca tive essa visão até agora e eu acho que eu não vou mudar essa minha concepção. Claro que assim, quanto mais o tempo passa, cada vez mais, igual hoje foi um dia que eu estava em Balneário Camboriú num congresso brasileiro de guarda-corpo, então assim, a gente está sempre procurando inovar, sempre procurando tendências e esse é o caminho nosso. E para buscar, para crescer, né. É isso aí. E quando a gente fala de buscar produtos, a gente sabe que a tua empresa ela tá bastante envolvida no meio da arquitetura, né, de criar tendência, você falou que o pessoal te consulta. Como é que você faz o trabalho com arquitetos, com engenheiros, com os profissionais que trabalham diretamente com o seu produto? Porque eles são os profissionais, né, que vão colocar na obra, na casa, no prédio, seja lá onde for, o seu produto. Mas provavelmente a empresa é muito mais especialista do que eles no produto, né, porque você é especialista em fazer tais tipos de produto. Como é que você faz esse trabalho? Assim, Éder, a gente sempre esteve muito presente e, tipo, fazendo visitas a escritórios de arquitetura, disponibilizando o nosso telefone, estando sempre presente. Eles sempre nos procuraram muito para tirar dúvidas durante já a execução do próprio projeto, né? E já faz, eu acho que uns 2 anos que a gente começou a fazer toda semana, ou normalmente a cada 15 dias, um workshop. E esse workshop é bem bacana, que até o nome dele é Comece pelas Esquadrias. O que a gente entendeu? Nós como empresa, muitas vezes o que chega para a gente fazer um orçamento? Às vezes simplesmente um quadro de esquadria, que tem lá J1, 1,60 por 1,20, peitoril de tal altura. Então assim, aquilo para a gente é como se fosse um confeiteiro recebeu, ou um cozinheiro recebeu uma receita. E muitas vezes essa receita ela vem com muito pouca informação. Então se eu pegar um quadro de esquadria que
que tem ainda vários profissionais que fazem de uma forma bem simplificada, às vezes preocupados só em colocar na prefeitura para poder aprovar um projeto. Claro. Então, assim, o que a gente fez entender com isso? Eles não fazendo hoje um quadro de esquadria bem desenvolvido, muitas vezes eles estão perdendo muito tempo com isso. E esse tempo, o que eu estou querendo dizer? O que acontece na maioria das vezes? A gente recebe esse quadro e começa a ter as primeiras dúvidas. Então a gente liga para o cliente, ô cliente, olha só, aqui vamos colocar PVC branco, vamos colocar alumínio ou PVC? Ele vai dizer, não, é PVC. Daí daqui a um pouco, ô amigo, olha só, vai ser PVC branco ou preto? A cada vez dessas perguntas, muitas vezes o que eles fazem? Eles ligam para o profissional de arquitetura. E hoje, imagina, o profissional de arquitetura, ele está lá envolvido com móvel, com cortina, com gesso, com toda, e os caras estão a milhão. Sem tempo, né? Sem tempo. Claro. E daí, muitas vezes, o que a gente escuta dos clientes? Pô, o arquiteto, na época que era para mim fechar o pedido, estava toda hora aqui, agora eu estou com dúvida, ele não me atende. Pô, mas às vezes o cara está fazendo 40 perguntas relacionadas só a um quadro de esquadria, né? Então... Exatamente, porque a sua dor sempre é a dor mais importante, né? E o cliente entende... E daí com isso, tipo assim, ó, chegando esse quadro de esquadria não tão bem elaborado, pô, o que nós hoje na Casa com Vidro, a gente tem um cuidado, eu até sempre falo que nós somos um médico que eu jamais vou te operar sem ter exames. Então assim, hoje para mim fazer um orçamento para você, para um cliente qualquer, a gente sempre precisa ter a noção exata do que o cliente vai querer colocar. E um cuidado que nós temos sempre é respeitar ao máximo o projeto que o arquiteto desenvolveu. Porque assim, pô, ele ficou às vezes até durante uma noite ou horas especificando um projeto, botando um detalhamento lá preto, uma cerâmica, um porcelanato, que tudo se combine, que tudo fica harmonioso. Claro. E muitas vezes se chega pra gente só um quadro de esquadria e não está especificado que tipo de material que quer, se é PVC, se é alumínio, se o vidro é incolor ou refletivo, corre-se o risco de, se cair na mão de uma outra empresa, eles vão simplesmente orçar, não, eu já vou orçar o incolor, vou botar o branquinho, que é o mais em conta, que eu quero é pegar o dinheiro do cliente e fechar o pedido. Só que às vezes um profissional de arquitetura, pô, aquele desenho, aquele projeto, aquilo para ele é uma obra de arte, ele não vê a hora de às vezes ficar pronto para passar com o cara na frente e dizer que foi ele que fez, ou às vezes até para bater foto para uma revista. Então assim, esse workshop, uma das partes que a gente entendeu foi isso aí. Uma, claro, eu tenho uma resposta mais rápida para o meu cliente, que eu vou receber uma receita de bolo, um quadro de esquadria bem feito, eu rapidamente já tenho proposta para oferecer para ele. E também a gente entende que, se começando pelas esquadrias, hoje o profissional de arquitetura, foi lá, o cliente escolheu, fulano, eu vou fechar o projeto contigo. Então, claro, faz um rabisco, um esboço inicial, mas antes de começar a detalhar tudo, de botar espessuras de parede e tudo, é muito importante que o cliente tenha a noção de que tipo de produto que ele vai colocar. Então, por isso que hoje diversos profissionais de arquitetura, nesse momento, eles levam ele lá na nossa empresa e lá a gente já estuda junto. Eu vou colocar PVC, putz, eu já preciso de uma parede de tal largura. Vou colocar piscina integrada, colocar tela de mosquiteiro, então tudo isso vai mudando o projeto. E às vezes, quando o arquiteto não tem essa informação, o que acontece muitas vezes, aquelas portas na parte de trás da casa, virado para uma piscina, vou fazer 4 folhas móveis para um lado para o outro, eles vão lá e exageram. Vou fazer uma parede já de 30 centímetros. Só que às vezes, na prática, dependendo do produto que ele vai utilizar, só precisava de 16, 17. Então imagina assim, principalmente hoje em alguns locais que tem terrenos um pouco mais compactados, às vezes esse 10 centímetros que tu ganhou de espaço aqui, mais 5 lá, às vezes já caberia um eletrodoméstico a mais, ou uma mobília diferente. Então, Claro. São as duas principais hoje pernas do nosso workshop, né? Entendi. Então vocês trabalham bastante com os profissionais para que eles entendam muito bem do produto de vocês, para que possa otimizar, né? Como se é uma compatibilizar ali o projeto, né? Entre a alvenaria e onde é que você teve a sacada? Como é que você pensou, pô, eu vou criar isso para que ajude e para que a pessoa não entenda, poxa, o Odair está querendo ensinar aquela frase antiga lá, o padre rezar a missa, né? Como é que você fez para... E obviamente que eu entendi perfeitamente, eu vejo que faz muito sentido o que você faz, né? Como é que você fez para casar esse interesse, né? E a pessoa entender que tem informação é igual o médico, né? De repente chega a pessoa que... eu visitei recentemente uma feira sobre saúde. Eu nunca tinha ido na maior da América Latina. E tem vários profissionais que eles são especialistas lá no equipamento X que vai na cirurgia tal, que eles entendem muito mais do que qualquer médico. Sim. E que o médico faz com que ele precise estar junto na cirurgia para que, se ocorrer qualquer coisa, esse profissional é o que vai saber Sim. o que resolver lá. E mais ou menos é isso que você implantou.
Hoje, assim, ó, eu acho que, independente do ramo de esquadria, eu acho que todo cliente hoje quer é que alguém resolva suas dores. E hoje, tipo assim, o nosso cliente hoje é o pedreiro, o nosso cliente hoje é o arquiteto, o nosso cliente hoje é a própria pessoa que vai morar Ah, na claro, casa, né. claro. Então, assim, pô, o que a gente tenta sempre enxergar é essa cadeia toda, para que, tipo assim, principalmente para que o negócio lá na frente saia do jeito que foi planejado aqui no início. E a gente vê que, pô, se eu invisto esse meu tempo lá na empresa hoje, sei lá, esse workshop hoje leva em torno de umas 3 horas mais ou menos semanalmente. Pô, eu poderia às vezes estar tomando um café na padaria e não ter me envolvendo com isso aí. Mas o que que acontece? A gente enxerga que hoje isso é muito válido para o profissional, e eu até acho assim, é que hoje quando eles vão lá fazer um treinamento com a gente, fazer esse bate-papo, muitas vezes eu nem, imagino ou cobro ou acho que eles têm que entender e saber tudo o que tem na minha empresa. Mas é legal eles irem lá para saber todas as soluções que existem no mercado, principalmente que a gente tem disponível para isso, e assim, a gente também disponibilizou plataformas na internet que ele entra lá num determinado site e vê qual é o tamanho máximo que dá para fazer uma esquadria da nossa linha A, B ou C, qual é a grossura de parede que pede. Até no nosso orçamento hoje, se você pegar desde o início, no lado esquerdo sempre vai ter um desenho da logomarca do projetinho, embaixo já está parede mínima de 15 centímetros, parede mínima de 20 centímetros. Então sempre a gente se preocupa no todo, a gente faz um trabalho parecido com esse também com pedreiro, mestres de obra, e eu até tem muitos profissionais de arquitetura que às vezes já participaram de workshop com a gente, que eu sei que talvez até esse momento ainda nem compram comigo, nem me indicam. Mas Claro. eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado é que a gente consiga organizar toda a cadeia para que principalmente o cliente ganhe com isso, porque quando se recebe uma informação não tão completa, que no caso um quadro de esquadria, se esse quadro de esquadria ele manda para 4 ou 5 empresas, cada um vai interpretar de um jeito. É igual se eu chegar hoje numa padaria e eu quero comprar um bolo. Claro. Tá, mas tu quer Um bolo. chocolate, tu quer quer morango, Claro. então não dá para deixar essa corda solta. Então Cada um vai ser de um tipo e vai ter um valor. e se a gente reeducar esse mercado todo, eu acho que todo mundo ganha. Então sempre foi essa a minha visão, né. E treinamento é sempre muito bom, né, porque faz com que o processo fique mais claro, né, e claro, o objetivo eu entendi é que o cliente final seja o mais satisfeito, né, Sim, e o profissional que fez o projeto, olhe lá, pô, realmente executaram, né, o que eu pedi. Para que a gente possa ter esse podcast, ou daí a casa é sua podcast, claro. que, o intuito aqui é gerar conhecimento e conteúdo gratuito, né, a gente precisa ter os nossos patrocinadores. E a gente criou o nosso patrocinador mais importante, eu criei um nome que eu chamo ele de patrocinador cultural. Porque como é um podcast sobre conhecimento, então sempre o meu patrocinador mais importante de cada programa é o convidado, é você. Então quero te agradecer muito aqui pela presença, pelo tempo. Eu sei que qualquer outra coisa a gente consegue comprar mais para nós, mas você não consegue comprar mais tempo. Com Hoje vai certeza. ter 24 horas para você e amanhã vai ter 24 horas. Você pode comprar muitas horas de outras pessoas, mas para você não tem como. Não, muda, né. Exatamente. E então a gente agradece muito a tua presença, eu já passei antes aqui, a gente vai deixar o contato dele, a gente vai deixar o contato da Casa com Vidro. Muito, muito obrigado. E a gente sabe que muitas pessoas que nos acompanham são ligadas à área de arquitetura e da construção civil, que são os negócios que eu tenho, eles são também totalmente voltados para essa área, né. Então sempre é um bate-papo, além de mostrar vários insights de empreendedorismo, que ele também traz muito conhecimento Sim. aplicado para quem nos assiste, né, porque realmente é uma área que nos acompanha bastante. E também agradecer os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Group, que é a Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e a Carol Reveste. Você que ainda não conhece, a gente vai deixar aqui o contato deles, eles têm soluções, desde para casa, para área comum de construtora, para hotéis, para hospitais. A gente agradece bastante eles, que os nossos podcasts eles são sempre gravados em espaço deles. Hoje a gente está aqui em São José, na Grande Florianópolis, né? Você que nos acompanha sabe também que a gente grava em São Paulo, né, na Faria Lima, em Balneário Camboriú, em espaços gentilmente cedidos por eles. E o outro patrocinador é a Inovacom, que é um escritório de contabilidade. Então, você está pensando em empreender, está precisando de um escritório de contabilidade, temos a Inovacom. Agradecer novamente os patrocinadores e principalmente o Odair, que é o cultural e o mais importante de todos, né? Porque não adiantaria ter a Carol Group e a inovação se não tivesse o conteúdo. É. Afinal, o podcast é sobre isso, né? Mas como a gente não está aqui para falar de patrocinadores, né? Vamos voltar para as perguntas. Você faz o treinamento e o treinamento da tua equipe, do teu time.
como é que você faz? Porque vamos lá, você começou você e sua esposa. Sim. Então vocês já se conheciam, vocês eram casados, já entendiam um outro, e você cresceu o teu time. Como é que você faz para manter algo linear na equipe? Assim, Éder, quero aproveitar também, agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né? Casa com vidro, a casa é sua, acho que tem tudo a ver. Parecido. Isso. Sobre treinamento, assim, hoje é uma coisa que a gente se preocupa muito em sempre ter o profissional mais capacitado lá na ponta. Claro que no início, quando a gente começou, putz, era o Odaí e a Sandra. Muitas vezes até algum vídeo, até a Sandra ia me ajudar. E depois sempre, uma visão que a gente sempre teve foi eu ter sempre um profissional com um conhecimento maior do que o outro que está do lado. Eu não contrato hoje uma equipe que eu não sei como é que é a bagagem dela, como é que é o acabamento, e já largo de mão. Sempre vai ter algum pessoal que já está há mais tempo comigo, né? Então sempre nessa parte que eu tô falando, a parte de instalação, né? Nossa, Então eu sempre entrega tenho do um olho a mais, né? Aham, Então ele fica por um bom tempo como um ajudante do profissional, o ajudante, daqui a pouco a gente para ele ser o líder. sempre ser o líder. Né? Então hoje a maioria das nossas equipes que a gente tem hoje que estão acho que com 10 ou 11 equipes de instalações, então todas já vieram realmente de um setor abaixo, né? E todas são promovidos. A gente entende que assim, a gente tenta ao máximo também capacitar essas pessoas e criá-las quase do zero dentro da nossa empresa, porque acaba já entendendo como é que é o nosso produto, como é que a gente gosta do acabamento, da fixação, cuidados que a gente tem, até mesmo no carregamento do carro, como acoplar essa esquadria quando chegam na residência de um cliente. Então esse é um cuidado que a gente tem bem grande. Porque é uma cadeia grande, né, Aldair? Me corrija se eu estou errado. Vocês são indústria, né? Vocês produzem Sim, a esquadria, vocês são comércio, vocês vendem, vocês mesmos vendem, e vocês são prestação de serviço. sim. Vocês entregam lá a esquadria montada. Não sei se já tinha parado para pensar nessa ótica, mas na verdade você faz parte das As 3 3 cadeias. principais cadeias aí do mercado, né. E qual delas que você especificamente pensa assim: "Poxa, essa ou melhor, quais são as características que acredita que cada uma delas precisa?" Porque você precisa produzir, você precisa vender e você precisa entregar com excelência, né. Então não tem como dizer que uma é mais importante com a outra, né. Mas o que que você acha que é de importante, por exemplo, na indústria, o pessoal que vai fabricar, o que que você acha que são, qualidades que são importantes para esse profissional? Éder, assim, ó, hoje na nossa empresa, o que eu mais valorizo é o comprometimento dessa pessoa, principalmente com atender com excelência, atender no prazo, ter um cuidado em qualquer parte desse setor, se é comercial ou produção ou não, no que ele está fazendo, fazer uma conferência se está sendo bem feito, desde da época do orçamento, se esse orçamento, daqui a um pouco o cliente pediu 2 esquadrias, se daqui a um pouco ele não orçou uma, então ter esse confere em todos os setores, eu acho que é um item muito importante. Na fabricação também de uma esquadria, chega um projeto para ele, pô, ele olha se realmente depois daquilo, depois de tudo pronto, se era para ficar com 1,20 m, se realmente tá, que às vezes, daqui a um pouco chegou lá, tá com 1,20,5 m ou 1,19 m, e também já dá aquela olhada, putz, se tem um arranhãozinho, se tem uma marquinha, já troca uma ferragem, ou troca o perfil para que chegue lá na ponta, realmente para o cliente, tem que chegar perfeito, como se fosse um produto que eles pagariam por aquilo, né? Então é uma pergunta que eu sempre, Para ele, a né. galera hoje fala. E isso é uma coisa legal que você falou sobre a excelência no atendimento, né, porque às vezes as pessoas elas acham que já é o normal atender com excelência, só que elas acham que é o normal, mas uma coisa é achar, né, outra coisa é executar, né. E aí você falou uma coisa que é bastante interessante, que é aquele detalhe de não querer esconder, né, as pequenas imperfeições, vamos Com assim certeza, dizer, com né, certeza. Até de hoje mesmo, antes de a gente fazer uma entrega final para o cliente, então assim, sempre a gente tem hoje em todos os setores quase uma pessoa conferindo o trabalho da outra, dando aquela última certificada, entendi. né. Então, o cara que fabricou, na hora que ele vai carregar, opa, tem o cara lá que vai dar a última vistoria. Então, cada pessoa que termina um determinado produto, ele já fica com o nome, opa, essa aqui foi o João que fez ela, essa aqui foi o Pedro. Então, se der algum problema, a gente já chama essa pessoa numa produção ou em qualquer setor, para que sempre a gente está renovando esses assuntos para que no final aconteça da melhor forma possível, né. Conseguiu montar um processo que você consegue entender e integrar, né, quem que faz, para que Sim, a pessoa possa ter um feedback, porque às vezes ela não tá fazendo da melhor forma possível, mas se você não avisá-la, né, às vezes ela nem sabe, né. sim. Eu sempre costumava falar com a minha mãe, às vezes eu ajudava bastante ela a lavar a louça, se ela for ver. E aí uma vez ela falou: "Ah, meu filho, você não lavou tão bem". Eu falei: "Poxa, mas a mãe nem me falou como que eu faço para lavar
lavar melhor. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente acha que o colaborador, o profissional, ele sabe como é que tem que ser feito, né? Ele sabe, só que Sim. talvez ele não está fazendo da melhor forma possível, só que se você não avisá-lo, né, não tem como ele saber, né. Eu acho que primeiro de tudo, antes de eu cobrar resultado de qualquer pessoa, eu sempre tenho esse cuidado de, opa, vou dar o máximo de bagagem para ele, para que depois ele, e também não adianta a gente chegar lá um dia e dizer, não, amigo, tu tem que pegar o parafuso e tirar dali e colocar aqui, ou essa janela fazer assim, tu tem que ter um tempo de cadência, né, até que essa pessoa acabe criando o hábito, que às vezes ele estava acostumado com outro ramo ou num outro setor que o Claro. pessoal não se preocupava muito com detalhamento tão clínico de acabamento, né. Então hoje é um cuidado bem grande que a gente tem, mas depois disso, claro, essa cadência de sempre um olhar o serviço do outro, isso é bem válido e hoje a gente cuida tanto que até, vamos supor, acabou uma instalação, os nossos montadores foram lá e concluíram a instalação da sua Certo. casa. Na hora que eles chegam na empresa hoje, já tem também um relatório, junto ao nosso pessoal do projeto, junto ao nosso pessoal de vendas, e eles sentam, opa, nessas obras aqui, qual foi os pontos positivos e negativos? Putz, essa aqui, a parte de alvenaria poderia estar um pouco melhor. Então, um cara que vai lá e vistoria a obra antes de nossa equipe ir, ele já tem que ter um cuidado a mais nesse ponto e naquele. Ah, não, a vista poderia ter ido um pouquinho maior ou menor, ou fixar diferente. Então, assim, a gente tem cada vez mais tentado matar o problema na raiz, né? Entendi. A cada projeto vocês fazem todo um trabalho de acompanhamento para identificar as melhorias e o que ocorreu de melhor. Que a gente chega num zero aí, né? Entendi. E como é que você foi criando esse processo? Porque isso é um processo, né? E às vezes o pessoal do operacional que executa, eles não gostam muito de processo, né? Porque, eu era acostumado a fazer dessa forma, eu fazia desse jeito. Como é que você fez para criar processos? Assim, Éder, a gente, graças a Deus, sempre eu acho que teve influenciado com boas pessoas, e assim, todo mundo que a gente contrata hoje, a gente sempre já diz, amigo, eu preciso que você esteja aqui sempre preparado para estar em algo além do que você tem hoje de conhecimento, então não Entendi. precisa chegar com a cabeça aberta. Então, assim, nada melhor de eu saber algo que eu preciso melhorar junto a minhas equipes de instalação, eu preciso ir lá e sentar com eles e entender quais as dificuldades que ele tem. Então, qual que é a dificuldade da instalação? Pô, o projeto, se tivesse dado 1 milímetro a mais de folga em tal determinado projeto, pô, peraí, vamos botar esse cara a conversar com o setor de projeto. Então a gente tem essa cultura na nossa empresa em melhoria sempre, melhoria contínua. Eu acho que a cada dia a gente aprende mais, né? Tipo, principalmente hoje que a gente trabalha com sob medida, isso é um danado, é bem complicado isso. Claro. Porque às vezes a gente chega lá, o vão era para ser 1,60 por 1,20, daqui a um pouco tá 1,59, a outra tá Até 1,61. porque não foi você que fez o vão, né, onde vai colocar a esquadria, você precisa conferir, né. E eu imagino que o vidro, né, não dá para ajustar ele, né, ele não é muito O ajustável. nosso produto é complicado, mas assim, a gente é incansável, eu acho que hoje essa questão do bate-papo com o colaborador lá que está rebocando a parede, que Claro. está colocando a pedra, eu acho que precisa cada vez mais a gente estar presente com eles, porque às vezes eles estão lá fazendo a vida toda de um determinado jeito que, se ninguém nunca reclama, é como você falou, se sua mãe não reclamasse do prato um pouquinho sujo, Isso. ia continuar até hoje o prato sujo. Talvez não ia até Precisa frente da lavar melhor, exato. Precisa alguém se ajudando, né? Acho que é isso aí, Claro. a engrenagem. E como é que você faz daí para integrar isso com a tua equipe comercial? Porque a gente tá de um lado quem vai vender, né, e a gente tem de um lado quem vai produzir. Sim. As dificuldades eu imagino que elas são parecidas, a gente sabe que não é fácil vender, né, daí também não é fácil executar, produzir, né, fazer com que as coisas aconteçam. Como é que você faz para que ocorra esse casamento? Porque na nossa área, né, em um dos meus negócios também são produtos sob medida, eu creio que essa é um dos grandes trade-off ali, né, um dos grandes dilemas. Como é que faz para conciliar o comercial e o pessoal técnico que vai executar? Hoje, assim, na verdade, a gente tenta dar o máximo de bagagem técnica para o nosso comercial, mas vamos supor, se a parede lá não tá no esquadro ou não tá no prum, muitas vezes acaba não sendo mais a responsabilidade do Claro. comercial, né? Até mesmo porque a maioria dos nossos orçamentos ou dos pedidos que acabam sendo fechados, muitas vezes a casa ainda tá lá na viga, tá no baldrame, Nem não subiu existe ainda, nenhum vão nem ainda, né? nada, claro. Então hoje o nosso pessoal comercial, eles estão focados em ver ali um quadro de esquadria que veio para eles, é uma esquadria com 2 folhas, medindo tal largura e tal altura, então é aquilo. Seria perfeito. É, Ele vai orçar e vender o perfeito. é isso. Então é mais tu tem uma equipe que auxilia o pessoal
para depois Sim, poder sim. chegar lá e montar e medir antes, fazer uma conferência. Quando a gente fecha um pedido, hoje normalmente a gente já faz todo um caderno técnico, que a gente chega lá com o mestre de obra, com o engenheiro e deixa na obra ali de formato físico. A gente tem um cuidado também já de fazer um grupo de WhatsApp envolvendo o nosso medidor, o nosso vendedor, a nossa menina da programação da instalação, o cliente e também quem o cliente queira colocar. Normalmente o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra. Então tudo que é informação é relevante para todo o grupo, a gente coloca nesse grupo. Então assim ficou muito legal porque a informação ela é única. Às vezes o cliente vinha, fechava com a gente um pedido e dizia, ó, daí, qualquer dúvida tu fala ali com o arquiteto tal ou com o pedreiro tal. E a gente começava a bater bola com ele, ô amigo, isso aqui deixa a parede com tal altura ou tal espessura, bota o ponto de luz, e às vezes o negócio não saía do jeito que o cliente queria, porque às vezes não tinha essa comunicação, como ele falou que era para mim bater bola Claro. com tal pessoa, a gente continua indo lá, daí, pô, daí, mas eu devia saber disso, mas quem pagou foi eu, opa, então depois disso que a gente criou o grupo, putz, é uma maravilha, comunicação rápida, o negócio flui, né, principalmente quando a gente tem, nosso maior vilão ainda é quando tem clientes que estão com uma pressa muito grande relacionada à instalação e às vezes vão criar um cenário assim, uma reforma. O cliente às vezes está lá com as esquadrias na casa dele, ele precisa sacar uma esquadria para às vezes até preparar um vão para colocar uma nova. Uau. Então esse hoje é o nosso maior vilão, é essa questão da medida combinada, porque às vezes para nós hoje a questão da medida ela é cirúrgica, ela é milímetros, né? E às vezes na obra, putz, o pessoal erra meio centímetro, Sim. é um pouco mais E complicado. acha que tá tudo certo, Tá ou, certo. ou que seria uma margem de erro Sim. aceitável, né? Mas aí para encaixar ali a esquadria e o vidro, tu não consegue, né? É complicado. Entendi. E você já comentou que você começou com a sua esposa e seu filho também trabalha com você. Como é que é trabalhar em família? Cara, hoje para mim, graças a Deus, está sendo uma bênção. Eu acho que não é uma resposta muito comum de qualquer outros empresários, né? Mas assim, como a gente tem uma situação realmente muito clara, o que cada pessoa faz, assim, e a gente veio para somar, assim. Hoje tanto eu quanto a minha esposa, meu filho agora está na operação com a gente também, acho que, sei lá, tá indo para uns 2 anos. Desde a época de pequeno ele já ia para lá, já catar, Sim. comprava pacote grande de parafuso, ele já tá envolvido no nosso tempo, na nossa empresa faz tempo, né? E hoje, assim, ele tá com muita força, com muita vontade de estar pegando o negócio para ele, né? Então, assim, hoje eu também tô tentando ser um patrão e um pai, melhorando a melhor forma de uma sucessão. Então, assim, putz, ele tá lá dentro comigo, tá vivenciando os meus momentos, às vezes num comercial, lá dentro da produção. Todo dia a gente tem reunião lá dentro da empresa, uma reunião de 5, 10 minutos, ele participa em todas elas. Então, assim, e hoje também para nós sempre foi muito claro uma situação, opa, empresa, empresa, família, família. Então, assim, lá dentro da empresa nós somos um é patrão do outro, um presta satisfação para o outro, chegou em casa essa página vira e graças a Deus isso tá bem claro lá. Isso funciona bem. Tem, Vocês não chegam em casa, aquele negócio deu errado. às vezes a gente tem dias que a gente pega e dá uma puxada nele, não, a gente já falou que aqui não ia falar mais sobre isso E isso não, tá não é fácil, né? Não é uma coisa fácil, né? Porque a vida ela é uma continuidade, né? E tem que ter realmente uma maturidade, né? E como é que foi no momento de definir os processos? Porque com certeza a Casa com Vidro, por ser uma empresa de sucesso, ela tem processos definidos, como você falou, cada um sabe sua função, sua atuação, quem vai ter gerência e o que sobre o outro, né? Como é que foi essa questão de definir o processo? Porque pelo que eu entendi, vocês respeitam muito bem o que foi definido, mas teve que haver uma decisão, né, e na verdade, marido e mulher, né, isso eu costumo falar que tem direitos iguais, né, Sim. e chega em determinado momento que na empresa alguém precisa decidir, concorda comigo? Faz, não faz, é ou não é, dá ou não dá, seja no financeiro, seja no comercial, seja no operacional, né, Sim. tem que ter uma decisão, né, não dá para A decidiu de uma forma, B de outra. Precisa ter uma escolha. Sim, sim. Como é que é esse processo? Na verdade, como eu comentei com você, assim, Éder, hoje pra gente ficou isso muito claro e muito tranquilo, assim. Primeiro que desde o início, assim, eu nunca fui muito bom na questão de gestão, assim, não era minha praia, não é que eu não saiba fazer, mas nunca gostei muito. E deu muito certo porque tudo isso é o que ela gosta de fazer. Se eu precisar ficar na frente de um computador hoje, preenchendo uma planilha e coisa e outra, cara, eu odeio aquilo ali. Mas assim, Aldair, vai ter que atender 20 clientes hoje, ou vai ter que ir lá elaborar um produto, ou ajudar numa determinada instalação, então isso desde o início foi muito tranquilo para nós, né. E hoje, claro,
qualquer situação, daí vamos ampliar mais a empresa, vamos comprar um equipamento novo, vamos fazer uma determinada ação, isso sempre a gente senta, né, bate bola e chega num denominador, mas isso é bem de boa, assim, né. E claro, na empresa hoje também a gente cuida, desde a hora da contratação a gente chega lá e faz um DISC lá com o próprio colaborador para saber o perfil dele, que daqui a um pouco eu tenho um cara que ele não é nada comercial, eu estou tentando botar ele na venda, então isso tem situações que já há um longo tempo começou a clarear pra gente e ficou muito bom, assim, né. Claro, o Então hoje perfil da pessoa, o perfil perfil comportamental. claro, com certeza. Que é o que você diz, né, por mais que todo mundo é treinável, né, mas se ele não tem aquelas habilidades, vai ter bem mais dificuldade de conseguir executar elas, né. E até sobre o processo, igual você comentou, putz, Odeio, você, a Sandra, tu e a tua esposa, agora também tá vindo um filho. Então, assim, hoje o que eu comento com o meu filho é o seguinte, cara, pode ser que tu ame o comercial, pode ser que tu ame mais o administrativo, mas tu, nessa parte de sucessão, tu tens que te preocupar em aprender um pouquinho de cada coisa. Então, tu vais daqui a um pouco, se futuramente tu vais atacar mais a parte comercial e por acaso a tua irmã mais a parte administrativa, mas é legal vocês entenderem um pouco de tudo também para que, daqui a um pouco um colaborador diz que, você diz para fazer assim, ele diz que não dá, você tem a bagagem para dizer, não, opa, se você seguir esse caminho, esse procedimento, você vai chegar lá também. Então, acho que todo empresário precisa ter essa visão Claro. macro aí, né? Você tá trabalhando essa questão da sucessão já? Éder, o que que eu vou te falar, cara? Esse ano eu fiz 47 anos e eu vejo que eu sempre penso muito nessa questão vida, assim, né? Que a nossa vida Claro. eu já comecei a descer o morro, né? Certo. Então, assim, eu acho que eu quero dar o máximo de bagagem possível para ele, quero deixar uma empresa o mais redonda possível, com processos definidos, com tudo, mas cada vez mais a gente quer fazer a empresa correr sozinha, né? Estamos com muita garra ainda, com muita vontade, estamos expandindo ainda mais a empresa agora, mais 800 metros quadrados de galpão, então essa velocidade não parou, mas assim, como CPF a gente já tenta, opa, vamos dando uma aliviadinha. Passar uma e passando do Soltando responsabilidade, né. é isso aí. E aí, claro que não é algo que acontece de dia para noite, né, tem todo um processo, né, para ir treinando. E uma outra parte que eu sempre gosto de comentar bastante é sobre o comercial, porque eu acredito que nenhuma empresa consegue aumentar colaborador, não consegue crescer, não consegue evoluir, se não tem um bom comercial, Com se não tem certeza. vendas. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor pós-venda, mas se você não tem vendas, né, você não tem clientes, não tem como, né, nada ocorre. Venda é o coração, né? Não que os demais são fundamentais para que você continue vendendo, né. Sim. Então, mas para que você consiga, fazer o teu vagão, o teu trem andar, né, precisa de vendas, né. Como é que você trabalha e você falou que você é a pessoa que está à frente do comercial. Como é que você vê o comercial de uma empresa? O que você acha que é importante para uma pessoa que quer ser vendedor? O que você acha que ele precisa ter? Éder, eu acho que a primeira de todas é honestidade e outra ambição. Se essas duas coisas hoje, se não tiver bem claro na cabeça de qualquer pessoa que eu vá contratar, não serve. Assim, hoje no comercial eu preciso ter uma pessoa que, primeiro, respeite o cliente, que possa realmente oferecer para o cliente, entregar para o cliente aquilo que exatamente ele combinou ou que o cliente queira. E o vendedor também precisa ter garra, né, ter sangue no olho, porque assim, não adianta ficar atrás de uma cadeira, né. Então hoje todo o Sim. nosso comercial, a maior parte do recebimento deles é por comissionamento, então assim, realmente para poder, eh dar um salário para ele ao máximo que chega no empenho dele, né. Então assim, Claro. daqui um pouco um cara com pouco esforço, então por isso que eu preciso de pessoa com seriedade e ambição, é as 2 coisas. E claro, hoje a gente também na empresa já criou todo um passo a passo de treinamento, então uma pessoa que vai entrar no nosso time hoje, ele fica no mínimo uma semana na nossa empresa, fazendo aprendendo todos os nossos produtos, o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer, as dificuldades que normalmente a gente encontra em obra, o que que são pontos que ele tem que ter uma ótima atenção, né, para poder realmente toda essa parte comercial atender da melhor forma E possível. para poder ser um comercial no seu negócio, que é algo bem específico, né, esquadrias, vidro, guarda-corpo e tal, você acredita que é fundamental ter experiência, entender do produto, ou você acha que não precisa entender do produto? Éder, todo vendedor que eu contrato, a maioria deles que eu tenho hoje no nosso time, os vendedores de alto desempenho, não tem nada a ver com o ramo, assim.
São pessoas realmente que sabe vender qualquer produto que talvez que vai colocar na mão deles, eles vão dar um jeito. E até mesmo porque toda essa parte técnica hoje, a gente não é do dia para a noite que o cara vai aprender tudo que dá Claro, para fazer. Então claro. hoje, desde o nosso software de orçamento, na hora que vamos supor que eu escolha esse microfone aqui. Esse Certo. microfone, eu quero produzir ele, daqui a um pouco eu quero fazer ele maior, o próprio Sim. sistema já aparece uma frase vermelha dizendo, não, esse microfone com tal bitola só dá para fazer até tal tamanho. Então assim, a gente já tenta reeducar e ter até softwares ajudando já nesse passo a passo, né? Que normalmente leva uns dias, né? Mas assim, e hoje também todo orçamento que é feito, na hora da aprovação, a gente vai lá e dá mais uma olhada. Na hora que aprova o pedido também, antes de ir para a fábrica, eu pessoalmente tenho olhado lá certinho, putz, se está anotado o lado que vai a alavanca, a espessura do vidro, eu dou ainda esse confere para poder realmente, principalmente dos nossos representantes mais novos, né? E aí você trabalha com área, região, como é que você faz? Ou cada um faz sua carteira, busca seus clientes? Hoje o que que acontece? A gente tem uma área bem definida para cada representante nosso. Então a gente pegou lá no próprio mapa do Google lá, É, vamos lá desenhando determinada região para cada um. Então assim, cada representante desse hoje, ele pode pegar aquela região, o seu carro, a sua moto e prospectar lá de rua em rua, no modo de sim, dizer, para claro, achar a obra que está naquele claro. caminho. Mas assim, nem os nossos representantes hoje, eles não é que eles podem vender só nessa região, eles podem prospectar nessa região e também assim, o cliente ligou na empresa hoje, é da região A ou B, então a gente sempre direciona para eles, mas vamos supor, o Éder hoje comprou com a gente uma casa que é no Campeche. Certo, Daqui a um pouco o Éder começou a construir uma casa lá em Rancho Queimado. certo. Então, o que que um vendedor da área sempre cuida do outro? Opa, vamos ver aquele endereço lá. Se não tem o vendedor da região, não achou a tua obra ainda, ele pode cadastrar e atender. E Entendi. muitas vezes ele fala, pô, galera, olha só, putz, lá o Éder eu já atendi, então esse troço dentro da nossa empresa, ele é É super muito, tranquilo. muito flexível, o pessoal se Porque tu respeita tem um bastante. CRM, Tem. cadastrou a obra, ele é o responsável É por isso aí. atender aquele cliente. Mas assim, até mesmo essa parte comercial hoje a gente tenta para ter uma cultura bem familiar, mesmo para que não tenha briga. Pô, não, mas era meu, não sei o quê. Então tem horas que até os vendedores eles unem força para poder fechar um negócio, né? Mas isso é bem. E isso é bacana, né. E é interessante, porque o fato de você trabalhar com um produto super técnico, né, mas você criou uma estrutura, um processo para facilitar a vida do vendedor, né, É isso. para que ele não precise ser um técnico especialista. Porque eu percebo que em alguns negócios, para que a pessoa consiga vender, e eu acho que aí você acabou de me dar essa resposta, é a empresa, ele precisa ser muito especialista no produto e às vezes leva um tempo, né, até que, como você mesmo disse, né, vidro não dá para errar meio centímetros, porque dependendo da área que ele veio, ele vai achar que meio centímetro não é nada, mas o vidro, se for menor, né, provavelmente, Tem que como é que colocar um enchimento. o enchimento, e se for maior talvez é mais difícil, porque não vai ter como cortar, né, talvez. Sim, sim. Hoje o que a gente vê, Éder, assim, no nosso ramo, né? Se você perguntar para mim hoje, Claro, talvez algum determinado, daí, pô, eu precisava fazer uma janela com o teu trilho de bitola 45, 3 folhas, qual é a largura do teu trilho? Cara, tem muitas coisas que eu não vou saber. Mas claro, se eu pegar o meu celular, eu já tenho ali na palma da mão para qual é o tamanho que eu vou te passar. Então a gente tenta hoje criar ferramentas para que não tenha dúvidas, né? Que daqui a claro, pouco, daí, qual é essa grossura do copo? Não, mas peraí, eu tenho em algum lugar essa informação de bate-pronto, né? claro. Então, assim, falando tecnicamente, pô, a gente trabalha com algumas linhas de alumínio, algumas linhas de PVC, e cada um tem bitolas diferentes, alturas de trilho diferente, que é difícil E gravar esse isso tudo, né? você tem pelo que eu entendi, você tem um baita de um CRM, né. Isso vocês que criaram esse sistema ou existe, vocês que vão colocando as informações, como é que você faz isso? Hoje a gente utiliza um software para orçamento que ele é muito completo, na verdade é um dos melhores softwares que tem até a nível nacional. É, Então assim, desde a época da hora que a gente acha o cliente lá, cadastrou, ele vai gerar o orçamento, ele vai gerar o projeto para medição, ele vai imprimir nota fiscal, ele vai fazer toda a parte de pós-obra também. Então assim, a gente tem tudo hoje numa ferramenta só. Então isso para qualquer empresa que facilita vai muito, né. facilitar, cara, E escolher isso é um é um software específico para esquadrias? Não, ou do vocês ramo já trabalham vidreiro. ah, É um sistema que já nasceu numa vidraçaria e ele é propriamente para vidro, né? Então é um troço entendi. bem facilita a vida bastante. Bem técnico, né. E aí
essa ferramenta com certeza faz com que teu vendedor talvez não precise ser tão técnico, Sim, porque se ele colocar coisas que não pode, já tá lá, já avisa, né? já avisa, né? A Isso é gente muito utiliza um software web também, então, putz, vendedor na palma da mão do celular, tá na casa do cliente, putz, eu acho que isso que em qualquer comércio hoje é o principal de tudo, né? claro, Não adianta agilidade, né? agilidade. Tem Agilidade e certeza do que vai dar certo, né? Claro, claro, porque cada vez mais o cliente ele não quer perder tempo, né. Eu costumo brincar com o pessoal que, nós temos loja, sabe, o pessoal vai para ver produto que, sei lá, 10, 15 anos atrás era um programa, né, ir numa loja bonita, Sim. falou hoje, eu tenho certeza que ninguém quer ir na loja. Eles são obrigados, entendeu. Se você conseguir entregar para ele sem ele precisar usar esse tempo, ele vai preferir, né, porque a percepção mudou, né, cada vez mais eu percebo que as pessoas querem usar o tempo que elas têm livre, né, para fazer o que elas mais gostam. E provavelmente, Aldair, não é escolhendo uma esquadria e nem escolhendo os vários produtos que eu vendo, o que a pessoa mais gosta, concorda comigo? Com certeza, né? Principalmente tem muitos valorizam Exato. estar com a família, ou às vezes um passeando, ou um futebol, qualquer coisa, Várias mas coisas, mas não é escolher a esquadria, nem no nosso caso escolher os produtos que a gente trabalha, né. por isso que a gente tem que ser o quê? O mais objetivo, o mais rápido, o mais claro para que o cliente chegue lá, putz, é exatamente isso que eu quero. Pô, vai, bate pronto e instala, fica feliz, atende a necessidade dele, né? Então por isso que hoje a gente tenta, tipo, na nossa empresa, cuidar muito no que eu vou orçar para o cliente. É igual quando a gente chega no restaurante, né? Imagina se eu fosse um garçom e dizer, ué, Dedé, hoje vai peixe, vai massa, vai carne. Cara, agora se eu já chego, cara, esse peixe do dia aqui hoje e esse salmão, putz, tu já que induz o cara e tu Já resolve facilita, muito né, mais rápido, né? senão eu Então, ficar na dúvida, né. E se você fosse para me falar, assim, de tudo que você vivenciou, que você vive ainda, o que que mais te orgulha? cara, assim, o que eu mais me orgulho é, igual nós estávamos num evento de empreendedorismo esse final de semana. É um evento de 2 dias. Então, eu tive a oportunidade de, em algum momento, subir lá no palco. E depois que eu saí de lá, eu estava lá no meio do salão, lá junto com o pessoal. Daqui a um pouco chegou uma empresa de fabricante de esquadria também, lá do Rio Grande do Sul. Ele assim: "Pô, daí, eu já tô há tempo querendo falar contigo, cara, não sei o quê. Pô, eu sempre me espelho em ti, eu te sigo na rede social, vejo os teus vídeos e, cara, eu tô lá mais patinando e eu tô querendo também ir para o alto padrão. Eu queria falar contigo, cara, como é que eu posso fazer? O que que tu pode me dar a dica?" Pô, aquilo chegava a arrepiar, cara. Então, assim, de o cara saber, às vezes, até que às vezes a gente tá aqui, né, pilhado, atendendo o cliente, fechando e a gente não sabe que às vezes tem pessoas se espelhando na gente, né. Então hoje o Exatamente. fato de eu ter uma empresa que, pô, só vejo comentários positivos e até, pô, até de propriamente de concorrentes, ele chegar para mim, eu daí, pô, o que que eu posso fazer para melhorar e tal, pô, é isso. Hoje também todos os nossos colaboradores, há pouco tempo foi feita uma pesquisa de clima lá, a menina, ó, cara, todo mundo gosta de ti, da Sandra, do jeito da empresa, assim, pô, eu acho que isso é a gente tentar ao máximo não errar e a gente ter essa retribuição, eu acho que não tem preço que pague. Isso é muito bom, né. É. Bom, o podcast, a conversa, ele passa muito rápido. A gente tá chegando na parte final, e Já, na pô? parte já estamos na parte final. E eu deixo a parte final, porque eu considero que isso aqui só vale a pena ouvir quem realmente acompanhou todo o podcast. A gente sabe que 1 hora não é tão pouco tempo, tá, para você que nos acompanha. Eu deixo as dicas do empresário, do empreendedor. Eu costumo perguntar 2 dicas. A primeira é: se você fosse começar hoje, do zero, o que que você faria? Dele, assim, ó, por mais que hoje eu tô com uma empresa de 23 anos, mas a gente não para de começar outros negócios, né. Então, assim, estudem bem o seu mercado, estude o produto, verifique concorrência, verifique o custo que vocês vão ter para começar ou até chegar no cliente, o qualquer produto que vocês forem vender, né. E façam sempre um trabalho sério, respeite bem o cliente, por mais que esse trabalho ele é um pouco mais demorado de vocês conseguirem crescerem e tal, então assim, sempre existe os 2 caminhos, né. Às vezes existe o mais fácil, só que com muito risco, e existe o mais seguro, pé no chão, assim. Eu optei por isso, então assim, tenham certeza do que vocês querem e eu acho que é isso aí,
Estudar, né? Porque conhecer o mercado, né? Porque às vezes as pessoas elas entram em um mercado e elas não conhecem. E eu, É, às meu vezes tem primeiro só uma negócio, influência, né? meu primeiro negócio eu entrei sem conhecer do meu mercado. Eu imagino que o seu também você Com não certeza, conhecia muito, né? com certeza. Então vejam só que ele tá dando uma dica, talvez de algo que ele poderia ter feito. Sim, sim. Concorda comigo? Hoje em dia com essa questão de internet, com essa questão que tá bonitinho, lá tá todo mundo vendo e tal. Isso, Cara, nem tudo às vezes não, nem tudo é flores, né? exatamente. Assim, estudam bem o seu caminho e sempre pé no chão e é isso aí. Fé em Deus, bora lá. Isso. E a outra é para aquela pessoa que já está empreendendo, que já começou, que às vezes, como você falou, que está patinando, está meio chateado, precisa dar uma pivotada, esse nome eu gosto, que é pivotar, às vezes é no A próprio esquadrinha, negócio. pivotar. Pivotar, ele é virar, e às Sim, vezes o sim. próprio negócio, né? Dar uma pivotada. O que que você diria para esse tipo de empresário, de empreendedor? Cara, assim, eu acho que a todo momento na vida a gente precisa estar dando as pivotadas, né? Eu acho que a gente precisa sempre estar olhando o que que a gente pode fazer de diferente, se é investir no próprio mercado. Às vezes o que você está fazendo já está no seu melhor, mas daqui a um pouco tu podes agregar algo a mais, né? Então sempre ter a coragem de olhar para frente, ver quais as dores que tem no cliente para tentar cada vez mais resolvê-las e às vezes e com isso com certeza você vai cada vez crescendo mais, né? Essa é a dica. Excelente. Bom, te agradecer de novo aí por Super. essa hora aí que você nos presenteou, o podcast A Casa Esses 10 minutos. Sua e a minha pessoa foi excelente. Tenho certeza que se você nos acompanhar, você vai ver vários insights e conhecimentos. Você que é da área também da arquitetura da construção civil, ele também deu várias dicas. E você que não é, com certeza você vai pegar vários insights que são as pequenas coisas que fazem a diferença, né? Que lá no teu início você não teve medo de mudar, né? Você era da marcenaria, você passou pro vidro, para um outro produto totalmente diferente. Não teve medo de trabalhar em família, não tem medo de criar uma sucessão, né? Isso eu acho que é muito legal, porque às vezes as pessoas falam, os empresários, eu vejo, eu não tenho filho, mas eu tenho vários e vários amigos que têm, eles, poxa, não sei como que é meu filho, como que ele vai ser, quero. E eu acho que aí muito legal ali o exemplo de levar junto, de planejar uma sucessão. Acho que isso é muito bacana, com certeza teu filho é muito privilegiado por isso, né? E tua esposa, não são todos que têm essa visão, né? De pô, preparar um caminho e fazer, porque a gente sabe que para nós foi difícil, mas para quem chega também não é fácil, porque já entra com a responsabilidade de ter que estar ganhando o jogo, entendeu? Sim. Quando você começou, talvez você não tava com tanta responsabilidade de ter que estar ganhando, mas um negócio que tá ganhando já entra com a responsabilidade. Mas tem uma frase que é muito legal, né? A pressão ela é proporcional, né, o que a gente merece. É isso aí. Normalmente quem não faz nada, não tem muita não tem pressão, né? E quem faz, quem acontece, quem gira, sempre está na pressão, né? Então, muito obrigado aí pela tua participação. Não sei se você quer falar mais algo, fica à Pô, Ed, eu vontade. que quero agradecer de coração por realmente você abrir a sua casa aí pra gente. E eu acho que esse momento é muito legal. A gente, só nesse bate-papo, por mais que eu tô falando, mas a gente acaba aprendendo e eu acho que isso é muito importante. E fica o convite também, né? Quem quiser visitar a nossa empresa, Casa com Vidro, fica em Palhoça. Somos fabricantes de esquadrias de alumínio e PVC e vou ter o maior prazer em receber você lá também. Isso, show. Seja para comprar o produto, se você às vezes está precisando de uma oportunidade, ó, a gente vai deixar o contato, mano, Sim. que sempre tem as oportunidades. Eu imagino que tô tomando a liberdade de falar isso, né? Com certeza para boas pessoas e bons talentos sempre tem isso. Sempre temos portas abertas lá para essa turma que quer nos ajudar, quer fazer crescer e crescer junto com a gente, né? Show. Obrigado, tá? Querido, obrigado. Valeu, um abraço, tchau.